Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. E essa aula é direcionada para os estudantes dos terceiros anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Como vocês sabem, nós estamos no mês de junho e a gente está aqui trabalhando conteúdos e temas relacionados às festividades juninas. Nosso cenário aqui todo montado, chaminézinho de sanfona e tudo na mão, menino curtindo a festa, preparado, pronto para mais uma aula. E eu quero saber de você. Você está pronto, está pronta para irmos juntos e juntas para mais um momento de aprendizagens, de reflexão, de construção de conhecimentos? Eu tenho certeza que sim, então vamos lá. Bom, o tema da nossa aula de hoje é as comidas juninas e os cuidados com a nossa nutrição. Estamos chegando num período que as pessoas esperam o ano inteiro, que não vem a hora de chegar para curtir, para dançar. E dentre as diversas possibilidades que existem nessa festa, além da dança, além dos fogos de artifício, além, enfim, das quadrilhas juninas, é claro, obviamente, né, aquilo que muitos de nós, né, adoramos fazer, que é comer. Nas festividades juninas tem diversos alimentos que fazem parte da festa. Não só no São João, né? Boa parte desses alimentos a gente consome no ano todo, faz parte inclusive da nossa cultura alimentar, a gente se usar esses alimentos no dia a dia, mas na festa junina eles se tornam característicos, ou seja, falou em São João, esses alimentos fazem parte. São muitos, tá? E a gente vai pensar a relação desses alimentos com a nossa nutrição, ou seja, como esses alimentos contribuem para a saúde do nosso corpo, para a gente ficar bem, estar saudáveis, né? Como esses alimentos contribuem para que a gente esteja bem, esteja saudável, nosso corpo esteja saudável, ok? Mas primeiro, antes disso, vamos lembrar o desafio da aula passada. Você lembra, chaminézinho, o desafio da aula passada qual foi? Você estava com a gente, então provavelmente você lembra, mas espera aí, não me fala. Fica aí que eu vou perguntar para o pessoal. Guarda para você aí, que eu sei que você lembra. Você lembra o desafio da aula passada? Sim ou não? Olha, antes de a gente relembrar esse desafio, falar para vocês, tá? Como sempre, pedir para que vocês façam os desafios. Realizem as atividades deixadas como desafios. Compartilha com a gente lá no Instagram, no Facebook, marca o @cepa. Os vídeos, né? Nossas aulas ficam gravadas no YouTube, lá no nosso canal do YouTube. Então você pode ir lá no canal do Escola em Casa, assistir as aulas quantas vezes você quiser. E se porventura você esquecer do desafio, ou se você não assistiu a aula, você pode ir lá. Se você assistiu e quiser assistir novamente, pode ver também. Todas as aulas ficam lá disponíveis para vocês acessarem sempre que quiserem, ok? Bom, qual foi então o desafio da aula passada? Vamos ver? Cante um trecho de uma música que você gosta muito. Eu gosto muito de forró, né? Acho muito bacana, gosto de ver as bandas se apresentando. Não sou muito bom dançarino, não sei muito dançar, mas adoro música, adoro sobretudo forró, que é, né, como a gente viu na aula passada, o gênero musical característico do São João, né? Na nossa região, no Nordeste, a gente dança muito o forró e no São João, né, o forró fica em evidência porque faz parte da tradição junina. Bom, e aí, você fez o desafio? Eu trouxe aqui o meu pandeiro, meu colega de muitas horas, né, meu pandeiro, para fazer o desafio. Se você não fez, faça o desafio, compartilha com a gente. Nem precisa ter um instrumento perto, né? Você pode só cantar. Pode ser você, seu irmão, sua irmã, alguém da sua família, enfim. Faça um desafio, tá? Eu vou trazer então um trechinho de uma música que eu gosto muito, de um cantor que eu acho muito importante, muito respeitado, um músico que foi importante para o nosso estado, para o nosso país e é conhecido no mundo inteiro, chamado de Rei do Baião, que é Luiz Gonzaga. E ele tem uma música que eu acho muito bonita, ele canta uma música que eu acho muito bonita e eu vou trazer um trechinho dessa música para vocês, tá? Combinado? A música é assim, ó. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
Ok, fiz o desafio, trouxe aqui, mas espero ver o desafio de vocês também, tá? Então façam, cantem um trechinho de uma música e compartilhem com a gente. Vai ser uma honra poder ver vocês cantando aí o trecho da música que vocês mais gostam. Então vamos embora. Qual o objetivo da aula de hoje então, professor? Identificar os cuidados necessários com os alimentos nas festas juninas. Precisa ter cuidado, professor? Precisa. Cuidado com o quê? Cuidado com o excesso, cuidado com o tipo de comida, diversos cuidados que é importante que a gente pense, tá? Mesmo você pequenininho, pequenininha, é importante que tenha essa preocupação para crescer desenvolvendo hábitos alimentares saudáveis, que são bons para a sua saúde e para a saúde do seu corpo, que são bons, inclusive, para a sua memória, para a sua concentração, para a sua aprendizagem de forma geral, ok? Vamos lá. O que foi que a gente viu na aula passada? Nós já vimos um pouco, nas aulas anteriores, nós vimos um pouco da história do São João, nós vimos as características da festa, nós vimos um pouco da musicalidade e da dança, ok? Olha aí, a história, características, cuidados com os fogos de artifício também, né? Para não se queimar, não se machucar, brincar com segurança, né? Enfim, a musicalidade. Vimos aí algumas características que fazem parte da festa junina. Mas e hoje? Qual é o assunto de hoje? O que é que a gente vai ver hoje? Eu já disse para vocês, já dei a dica, vocês já sabem, que a gente vai falar, ó, sobre as gostosuras da festa junina, sobre as comidas que a gente chama comidas típicas do São João, tá? Existem diversas, tem uma variedade muito grande, como eu disse, né? Tem comidas que a gente não consome só no São João. Algumas pessoas esperam o ano passar, esperam chegar à festa para comerem certas comidas que são muito presentes na festa junina. Mas outras, as pessoas comem com muita frequência no dia a dia. A gente vai ver algumas aqui, vocês vão ver que vocês inclusive conhecem muitas dessas, com certeza. Bom, mas aí ó, o São João tem essas gostosuras, tem comidas diversas, mas a gente precisa ficar atento e atenta também. Por que, professor? Comida é tão bom, comer é tão bacana, atento ao quê? Como eu disse, atento à qualidade dessas comidas, atentos a como elas são feitas, os elementos que fazem essas comidas, né? Do que é que elas são preparadas, a quantidade que a gente consome também, enfim, tomar cuidado com diversas coisas. Não é só sair comendo e pronto. Tem que ter cuidado, ok? Bom, por que a gente sente fome? Mas a gente está falando de comida, professor, está falando de comer, mas já pararam para pensar por que é que você sente fome? Sim ou não? Já parou, Chaminazinho, para pensar? Por que é que a gente sente fome? Por que é que a gente tem a necessidade de comer? O que é isso? Já pararam para se perguntar? Vou dar algum tempinho para vocês pensarem aí, tá? 5 segundos para vocês refletirem. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Por que é que a gente sente fome? Por que é que a gente sente fome? 5 segundos. Nós sentimos fome não é porque a gente precisa comer, exatamente comer, mas é porque o nosso corpo, quando a gente sente fome, está sentindo falta dos nutrientes que as comidas podem oferecer. Por isso que a gente não pode comer qualquer coisa o tempo todo. Por isso que a gente não pode comer alimentos não saudáveis o tempo todo. Porque o nosso corpo precisa de nutrientes. E esses nutrientes só vêm dos alimentos que oferecem esses nutrientes. Então a gente precisa se alimentar bem, se alimentar de maneira saudável. Porque quando a gente sente fome, quando o nosso estômago faz blá, 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 ele avisa para o nosso cérebro que não só ele está vazio, mas ele também está vazio dos nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo ficar bem, a gente ficar saudável, poder brincar, poder estudar, poder aprender, enfim, poder fazer as nossas atividades do dia a dia. Então a gente sente fome não é porque a gente precisa simplesmente comer, mas é porque a gente precisa dos nutrientes que os alimentos trazem. Mais uma vez eu digo, por isso a importância de se alimentar bem, de forma saudável, beber muita água, comer frutas e legumes, né? Com o máximo de frequência que você puder, se alimentar bem. Bom, o período junino é cheio de delícias, como eu já disse, né? A gente tem o quê? A gente tem bolo de milho, a gente tem paçoca, a gente tem cocada, a gente tem pipoca, nós temos milho cozido, milho assado, a gente tem pé de moleque. Eu adoro pé de moleque, porque eu gosto muito de café e no pé de moleque tem café também. A gente tem vários alimentos, muitos. É bom demais, menina, é muito bom. De fato, a festa junina é riquíssima em alimentos. Só que, qual é o principal alimento? Você sabe, Chaminazinho?
Nas festas juninas, quem é o dono da festa? Quem é o rei da quadrilha? Quem é o rei da palhoça? Quem é que está na maioria dos pratos? Quem é o máximo dos alimentos no São João? Quem é ele? Vocês sabem? Será que vocês sabem qual é o alimento principal do São João? Eu acho que vocês sabem. Que é ele, ó, o milho, exatamente. Olha aí uma imagem mostrando o milho. O milho que é tão importante para a nossa saúde. O milho que é produzido em abundância no nosso país. O milho que traz diversos elementos que são muito benéficos à nossa saúde, tá? E aí no São João, o milho está presente na maioria dos pratos, na grande maioria, né? É muito comum que as pessoas esperem no São João para produzir, para fazer alimentos à base de milho. Então a gente tem bolo de milho, nós temos aí, ó, a polenta, a famosa polenta, a gente tem canjica, nós temos cuscuz, que mais? Pipoca e, claro, temos vários outros alimentos. Você consegue lembrar algum desses alimentos ou quais são esses outros alimentos, além desses? O cuscuz, inclusive, não é muito consumido no dia a dia, não só no São João. Outras comidas, como, por exemplo, a canjica, a pamonha, que não está aqui também, mas é uma outra comida típica. Muitas pessoas costumam comê-las apenas no São João, só lembram de comê-las apenas no São João. Mas, de fato, são alimentos que fazem parte da nossa cultura alimentar, da nossa região, do nosso país, inclusive. E aí, no São João, eles aparecem com muito mais força. E o milho, que é o ingrediente principal, né, desses alimentos, como eu disse, no São João ele é muito presente. E por que ele é bom para a nossa saúde? Por que a gente está falando dele e da importância de a gente ter cuidado com os alimentos no São João? Porque o milho ele nos fornece energia. Energia para a gente usar a nossa criatividade. Então o milho é um dos alimentos que é muito bom para a nossa saúde, porque além de diversos outros fatores, nos oferece energia. É um alimento rico em substâncias que nos dão energia. E a gente precisa de energia para brincar, para se movimentar, para fazer as nossas atividades no dia a dia. Usar a criatividade, a imaginação é uma delas. Energia para a gente estudar e, portanto, aprender, continuar aprendendo os assuntos que a gente vê na escola, enfim, continuar construindo nossas aprendizagens. Energia para brincar, para estar perto das pessoas que a gente gosta, para se divertir com elas. Então, o milho é um dos alimentos, claro, que pode contribuir muito para essa energia que a gente precisa para seguir com as nossas atividades no dia a dia. Ele faz bem à saúde porque tem várias substâncias aí, várias vitaminas que são benéficos ao nosso organismo, que ajudam o nosso corpo a se manter saudável. Agora, claro, tem que ter cuidado. Não é porque é bom, é saudável, que a gente vai simplesmente ficar comendo o tempo todo, porque pode ter o efeito contrário, né? Tudo que é demais não é interessante, tudo tem que ser controlado. E o milho, esses nutrientes que ele tem, são bons para a nossa saúde, mas se a gente comer em excesso, comer demais, né, comer mais do que pode, a gente pode ter algum problema. Então, tem que ter controle também. Por isso que tem que ter cuidado, tá? O consumo sem controle pode causar o excesso de gordura no nosso corpo. Como assim, professor? Pois é, ele não fornece energia e a energia que o nosso corpo precisa vem desse alimento. Só que se a gente comer demais, a gente pode causar um excesso de gordura no nosso corpo e isso pode ser ruim para o nosso coração, ser ruim para diversos órgãos do nosso corpo. Então a gente precisa ter cuidado com o excesso. Nada de ficar comendo. Isso vale para o milho e para todos os outros alimentos, tá? Principalmente aqueles que são processados, ou seja, que tem ali, passam por processos químicos, tem outras coisas que não são naturais e não é bacana a gente consumir em excesso, tá? Tem pessoas que têm problemas de saúde e não podem consumir certos alimentos, não podem mesmo, em momento nenhum, em nenhuma quantidade. E tem pessoas, né, que não têm nenhum problema, mas não é por isso que vão ficar comendo, tá? Tem que comer também com controle. Os produtos industrializados, eles devem ser evitados ou usados com controle. Então, tem comidas feitas à base de milho que tem muitos elementos ali, né? Temperos, ingredientes que são
industrializados, que não são muito bons se comidos em excesso. Então, o bacana é tentar evitar não comer ou comer com pouca frequência. Por exemplo, o munguzá, né, tem muito leite ali, então pessoas que têm intolerância não devem comer. Mesmo que você não tenha intolerância à lactose, né, à substância do leite, mas você comer muito, você pode ter algum problema, você tem alguma dorzinha de barriga, né, enfim, então tudo precisa de muito cuidado. O ideal é que a gente consuma o milho na forma natural, ou seja, o milho assado ou cozido. Por quê? Porque para assar o milho, o que é que precisa para assar o milho? Só um foguinho. E muito cuidado também, viu? Se você for assar na fogueira, por exemplo, né? Cuidado na hora de ir lá assar, não fazer isso sozinho, sozinha, ter sempre, pedir para mamãe e papai para fazer, tá certo? Ficar pertinho para mamãe e papai fazer, não fazer sozinho porque é perigoso, né? Pode ter queimadura, enfim. E aí só precisa disso, e aí o milho que vem da sua forma natural, você pode consumir e é delicioso, é maravilhoso e não precisou de nada. Algumas pessoas colocam sal e manteiga em cima para dar um saborzinho diferente, mas se você não colocar nada, ele é saboroso, é delicioso do mesmo jeito, ok? Ou cozido, porque você vai ali usar o quê? Basicamente água para ele cozir, tá? Então, o ideal é consumir o milho no formato natural, ou in natura, como se chama, um termo científico, in natura. Porque aí você garante que se alimenta bem e não tem ali nenhum elemento que possa, que não seja aí saudável, não seja um alimento considerado saudável. Então, professor, então se for cozido, eu posso comer bem muito? Não. Mesmo sendo cozido, tem que ter uma quantidade bacana, comer, né, para saciar a sua fome, para se nutrir. Nada de ficar comendo, porque eu só vejo essa comida no São João, então eu vou comer bem muito agora, porque a gente só come ano que vem. Não. Coma o suficiente para se manter bem, para se nutrir, tá certo? Para que seu corpo, seu organismo fique bem, você fique bem. Então, vamos para o desafio da nossa aula de hoje. A gente passeou um pouquinho, né, sobre as comidas típicas no São João, a gente viu a importância do milho para a nossa saúde. Vamos deixar um desafio aqui? Qual seria esse desafio? Com a ajuda da mamãe ou do papai, escreva uma receita de alguma comida feita à base de milho. Inclusive, pode ser uma receita saudável, tá? É considerada saudável. Na internet tem muitas receitas deliciosas feitas com milho. E aí, você pede a ajuda da mamãe e do papai, faz essa receita, compartilha com a gente, pode até mandar um vídeo, tá? Dizendo, a receita é essa, com tal alimento, e é muito nutritivo, é muito gostoso. Manda para os teus colegas de sala, enfim. E mais do que isso, mais do que fazer apenas a lista, você pode também convidar mamãe e papai, né? Para ver se eles podem fazer com você. E aí vocês se deliciarem juntos, chamar os amigos, os vizinhos para comer com você. Essa delícia que eu não sei qual é, você vai pensar aí, tá? Ok? Então, desafio lançado, hein? Cuide da sua alimentação e viva o São João. Cuide da sua alimentação sempre, todo dia, o ano inteiro, tá? Procurem se alimentar bem, procurem comer só o necessário para você saciar a sua fome, nada de comer muito, porque é uma comida muito gostosa, que eu como pouquíssimas vezes, então eu vou comer bem muito agora. Não, cuidem da sua saúde, cuidem da sua alimentação. E no São João, claro, controle também, cuidado, se alimentar bem, para que você fique bem, para que seu corpo fique bem, para que sua mente fique bem, para que você tenha sempre muita energia, tenha muita disposição para brincar, para se divertir, para ser feliz. Combinado? Abraços, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!